E aí pessoal, tudo bem? De volta aqui no canal Peperaio Hardware para mais um vídeo. Hoje eu vou fazer uma breve análise e testes da primeira placa de vídeo customizada da GPU topo de linha da NVIDIA atualmente, GTX 1080 Ti. Essa aqui é a Asus ROG Strix GTX 1080 Ti Gaming OC. Tem um nome complicado, mas uma proposta bem simples: oferecer temperaturas menores, frequências maiores e menos ruído que o projeto de referência da NVIDIA, também conhecido como Founders Edition. Ela foi posicionada cerca de $40 acima do preço da Founders, atualmente $740. No Brasil, quando você acha ela disponível, você costuma ver preços em torno de R$ 3.500 até R$ 4.000 aproximadamente. O comparativo hoje vai ser feito em relação às suas irmãs menores, GTX 1070 ROG Strix e 1080 ROG Strix, para avaliar se vale a pena você comprar a 1070 ou a 1080 ou a 1080 Ti de acordo com as suas necessidades. E claro, o comparativo também vai ser feito com a placa de referência. É sempre interessante ver como um projeto diferenciado se sai contra o projeto de referência com apenas uma fan, com um sistema interno um pouco mais simples, ok? Então, vamos lá. Conheço o dia a dia de uma assistência técnica especializada em reparos profissionais de placas de vídeo, placas-mãe, notebooks e tudo que envolve o mundo do hardware. Inscreva-se no canal GTech Informática aqui no YouTube. Então nós temos aqui a GTX 1080 Ti, que é equipado com uma variante da mesma GPU que equipa a Titan X Pascal topo de linha da NVIDIA, GP102, com 12 bilhões de transistores fabricados em 16 nanômetros FinFET. Porém, como era de costume no passado entre a Titan e a TI da época, não houve corte de SM aqui. Então a 1080 Ti e a placa Titan X tem a mesma quantidade de CUDA cores. A diferença fica na menor quantidade de ROPs na 1080 Ti, além da quantidade de memória, 11 GB ao invés dos 12 GB, e um barramento um pouquinho menor, 352 bits contra 384 bits. Porém, a NVIDIA implementou nessa placa um clock de memória um pouco maior, o que acaba compensando o fato de ter um barramento de memória um pouquinho menor. Então a largura de banda efetiva dessa placa acaba sendo maior que a própria Titan X Pascal original. Em relação ao modelo Founders Edition, a ROG Strix trabalha com clock base e boost 6% superior na teoria, mas na prática isso acaba sendo um pouco diferente por conta do fato da Founders Edition fazer throttling conforme você vai rodando, a placa fica muito quente. Já a ROG Strix você tem uma folga no projeto bem maior e um cooler bem mais dimensionado para proporcionar temperaturas menores. Nós temos aqui 6 heat pipes que fazem contato direto com o heat spreader, que por sua vez faz contato com a GPU, além do contato do cooler com as memórias e com o VRM, o que é bastante importante nesse tipo de placa. Nós temos também 2 conectores de 8 pinos que fornecem, junto com o slot PCI Express, até 375 watts para a placa. Então nós temos um cooler mais dimensionado e um projeto de alimentação mais robusto, permitindo que a placa trabalhe num clock bem alto, ao mesmo tempo com uma temperatura baixa. Visualmente a placa é exatamente igual a outras placas da linha Asus, como por exemplo o 1070 e 1080 ROG Strix. A carenagem da placa é construída em plástico rígido com pintura em preto fosco, com aberturas frontais para passagem da iluminação RGB controlável via software Aura. Na parte de trás há um chamativo backplate de metal com olho ROG em relevo, esse também tem a iluminação RGB sincronizada na parte frontal. Destaca-se na placa os 2 readers para fãs do gabinete que sincronizam a rotação das fãs do PC com as fãs da GPU, assim deixando o seu PC extremamente silencioso quando a principal fonte de calor do PC, que é a placa de vídeo, está fria, ao mesmo tempo que mantém o seu gabinete bem ventilado quando a GPU está em uso. A placa tem 2 conexões HDMI, 2 DisplayPort e um DVI-D. A ideia da Asus é tornar essa placa uma opção interessante para a realidade virtual, já que você pode ligar 2 headsets VR ou mesmo um headset e um monitor. Atenção aqui nas dimensões da placa, conforme eu falei para vocês, a placa ocupa quase 3 slots do seu computador devido à largura do cooler, então é importante estar atento tanto à dimensão quanto à própria altura, que é um pouquinho maior que o slot, e a largura, especialmente se você for fazer um SLI ou se você vai usar uma placa-mãe um pouco mais compacta ou num gabinete um pouco mais
compacto. Vamos agora aos testes de desempenho dessa placa. Vocês viram que a diferença entre a ROG Strix e a Founders Edition varia de 6 a 10%, compreensível pela diferença de clock que as GPUs têm. Nós temos alguns jogos onde houve um empate técnico, como em Far Cry Primal, que acaba estourando um dos núcleos, então o próprio CPU acaba sendo limitador na performance em Full HD, ou em Doom, onde o game tem um cap nos FPS em 200, então acima disso já não traz resultado, certo? Mas eu acredito que o diferencial da ROG Strix não é nem a performance, já que você pode pegar a Founders, fazer overclock, acelerar a fan e alcançar esse nível de desempenho. Mas o diferencial aqui é você ter esse nível de desempenho a mais, ou seja, uma frequência maior, com uma temperatura muito menor, de 84 graus para cerca de 67 a 68 graus. É uma diferença muito grande e ao mesmo tempo gerando menos ruído, mesmo tendo 3 fãs. Isso porque a placa não precisa acelerar as fãs no máximo por conta do próprio sistema de refrigeração robusto que ela traz, além do fato que as próprias fãs acabam sendo desligadas automaticamente quando você está, por exemplo, na área de trabalho, 1, 2 ou as 3 fãs podem ficar completamente desligadas. Então sim, a ROG Strix é mais silenciosa também que o modelo Founders Edition. Além da métrica comum de FPS médio e mínimo que é amplamente usado no mundo inteiro, eu estou trazendo para o canal uma nova forma de avaliação que mostra o quão fluido o seu game está com determinada placa de vídeo e determinado CPU, avaliando a variação média de cada frame dentro do segundo. É importante ter uma boa quantidade de FPS, sim, mas também é importante que os frames não fiquem oscilando muito dentro do segundo, pois isso acaba prejudicando a fluidez do seu game. Eu vou fazer um vídeo em breve explicando como funciona esse método para quem quiser reproduzir ele em casa, por exemplo. Como eu falei antes, um fator que diferencia uma placa customizada de uma placa mais simples, de uma placa de referência, é por quanto tempo ela consegue entregar a sua frequência máxima estável, com uma temperatura baixa e com um nível de ruído aceitável. Então, olhando com mais calma para essa questão na ROG Strix, nós vemos que ela realmente é bem mais estável que a Founders, apesar de haver ocorrência de throttling, isso porque ela é limitada pela potência, a fim de segurar o desejo insaciável da 1080 Ti por watts. Se você libera isso, a GPU vai consumir mais, a placa vai ficar um pouco mais quente e vai ser necessário acelerar um pouco mais as fãs. Então, essa foi uma decisão, na minha opinião, acertada da ASUS para manter a placa silenciosa e com uma temperatura baixa. Ela colocou um pequeno ajuste de potência. É claro que você pode liberar isso, fazer um overclock ou simplesmente liberar o power, acelerar as fãs e deixar a placa trabalhando no seu limite, mas na prática a quantidade de FPS não é tão alta, porque a placa já trabalha com clock bem alto, bem acima. Mas enfim, de qualquer forma a placa é bem menos limitada em relação à Founders. A Founders é duplamente limitada pela potência e pela temperatura. Essa placa é limitada especialmente pela potência, pois ela sequer atinge o seu tempo target. Realmente o cooler é super dimensionado para essa placa. Bom pessoal, chegamos ao fim dessa breve análise desses testes, então vocês viram que em Full HD a placa sobra performance, é até um pecado usar ela em Full HD, mas para quem pretende usar 144 Hz, 120 Hz, por exemplo,
ela tem bastante folga para isso. É importante que você invista também num bom processador para empurrar essa quantidade de frames para trabalhar em conjunto com a sua placa. Quad HD é o sweet spot, né? Ela trabalha com folga aí no Ultra em quase todos os jogos, é difícil ter algum caso que ela não rode bem. Em 4K, é a melhor placa que nós temos hoje, não digo nem da ROG Strix, a 1080 Ti, a GPU é a mais rápida com o melhor preço atualmente. Se você tem ali a Titan X Pascal, mas ela custa bem mais caro, né? A Strix é particularmente, na minha opinião, uma das opções mais interessantes entre as 1080 Ti. Eu não digo isso nem pelo visual, nem pelos recursos que a placa tem a oferecer, mas pela performance que ela entrega em relação a Founders e pelo robusto sistema de refrigeração. Não é qualquer placa que consegue trabalhar com uma GPU de 250 watts abaixo de 70 graus, mesmo em overclock no ar e trabalhando com ruído baixo. Lá fora essa placa também está bem posicionada, ela chegou por $740, $40 acima do preço da Founders Edition, e é um pouquinho diferente do que a gente costuma ver com ROG Strix, porque em alguns casos a gente via a diferença de $100, como aconteceu, por exemplo, na 1060 ROG Strix. Acabava complicando um pouco a vida dela porque você tinha placas bem mais baratas que na prática entregavam um nível de desempenho bem parecido. Sem dúvidas, essa aqui é a placa de vídeo mais rápida que eu já coloquei às mãos. Ela chega quase na performance de um SLI de GTX 980 Ti G1, uma única placa chegando quase no SLI de high-end da geração passada. Mas infelizmente nós estamos no Brasil. Devido à altíssima carga tributária, esse tipo de produto acaba chegando aqui custando 3, 4 salários mínimos, acaba se tornando um produto de luxo para um seleto grupo de entusiastas que pode dispor desse valor para uma única peça do computador, que acaba contribuindo para a escassez do produto, a falta de interesse dos distribuidores de trazer isso aqui para cá e a falta de opções. Nós temos ali geralmente 10 opções, quando você olha lá fora tem 20, tem 30 opções da mesma placa. Bom pessoal, é isso, eu espero que tenham gostado. Eu vou postar no canal alguns gameplays dessa placa, em multiplayer de alguns jogos, mostrando a performance prática em outros cenários também. Um grande abraço a todos e até mais.